Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Depois de um recesso, né? Temos curtido as festas de finais de ano. Estamos retornando, né? Agora, no ano de 2021, ainda com as aulas de 2020. Então, assim, desejo a vocês um ano novo cheio de paz, de saúde, de muitas realizações, né? Que nós tenhamos um ano melhor que foi o ano passado, que todos nós possamos ter saúde, tranquilidade e paz nesse novo ano. Então, como eu falei antes, a gente vai dar continuidade ao ano letivo de 2020, mesmo nós já estando no ano de 2021. Então, nesse mês de janeiro, ainda iremos continuar com as nossas aulas do ano de 2020, né? Então, assim, dando continuidade a essas aulas, lá em dezembro a gente havia iniciado o conteúdo sobre a África. Então, hoje nós iremos dar continuidade, né, ao continente africano, tratando especificamente sobre a população africana. Então, a gente vai conhecer alguns aspectos da população africana, as condições de vida nesse continente, a diversidade cultural, religiosa, entre outros aspectos. Então, vamos lá, tá bom? Então, aqui, nós temos o continente africano, ele é o terceiro mais extenso, né, do planeta. Nós sabemos que a Ásia é o maior continente, depois vem a América, em terceiro lugar, em termos de extensão territorial, nós temos o continente africano. É o segundo mais populoso, né? Nós temos cerca de 1 bilhão de habitantes que moram no continente africano, distribuído nos seus 54 países. Então, o continente africano ele é formado por 54 países e, dentre todos esses países, a gente tem cerca de 1 bilhão de habitantes. Então, é um país bastante populoso, um continente, aliás, é um continente bastante populoso, né? O segundo mais populoso da Terra, perdendo apenas para o continente asiático. E aí essa população, assim como na maioria dos demais outros continentes, ela é distribuída de forma desigual. Existem aquelas áreas densamente povoadas e existem aquelas áreas de vazios demográficos. Ah, professora, mas o que é que influencia? É aquilo que nós já sabemos, né? Existem alguns fatores naturais, né, que influenciam na distribuição da população. Por exemplo, as áreas de grandes desertos, como nós sabemos, no continente africano, a gente tem os dois maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Então, essas áreas desérticas, elas são praticamente de vazios demográficos, assim como as grandes florestas densas também apresentam baixa densidade demográfica. Em compensação, existem as áreas intensamente povoadas, que são principalmente os grandes centros urbanos, as áreas litorâneas, né? Então, são fatores que vão atrair uma certa quantidade de população. E as aglomerações urbanas mais populosas da África estão na cidade de Lagos e na cidade de Cairo, né? São as duas cidades de maior população, ou seja, os maiores centros urbanos e as condições de vida no continente africano. Então, assim, a gente já conheceu um pouco sobre a história do continente africano, né, através das divisões de fronteiras. Nós já entendemos que o continente africano sofreu um grande processo de exploração colonial e, em função de todo esse processo histórico, nós temos um continente que apresenta indicadores sociais muito baixos. Então, os países africanos, eles apresentam os piores indicadores sociais do mundo, né? As maiores taxas de mortalidade, elevadas taxas de natalidade, crescimento vegetativo muito elevado, o que reflete que a condição de vida dessa população é baixa. Além desses indicadores sociais, a gente também tem graves problemas, como é o caso da fome e a epidemia da AIDS, né? Que são fatores problemas que atingem diretamente a população do continente africano, influenciando na sua qualidade de vida, ou seja, reduzindo a qualidade de vida.
né? Segundo a ONU, né, cerca de 150 milhões de africanos não ingerem a quantidade mínima de calorias diária, o que é necessário, né? Então, eles não têm acesso a essa quantidade de calorias necessária para uma nutrição adequada. Então, eles são subnutridos ou desnutridos. E cerca de 23 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome. Aí aqui a gente tem um gráfico, né, um mapa que mostra sobre a escolaridade média da população africana entre os anos de 1950 a 2010. Então aqui, olha, a gente pode perceber, em 1950, pouquíssimas pessoas tinham acesso a cerca de 8 a 10 anos de escolaridade, ou seja, o tempo médio que as pessoas permanecem na escola. A maioria da população fica nessa faixa de 0 a 2 anos, permanece na escola. Isso reflete o quê? Uma grande taxa de analfabetismo. E aí, em 2010, a gente tem uma mudança nesse padrão, embora não seja uma melhoria muito significativa, mas a gente já tem um aumento na taxa de escolaridade, embora se comparado com os países desenvolvidos, com os países de outros continentes, a gente ainda perceba que essa escolaridade média na população africana ela é menor do que nos outros países. Isso por quê? Porque os investimentos em educação, eles são muito poucos. Aqui o acesso à alimentação, também um comparativo entre 1991 e 2015. Aqui, ó, porcentagem de pessoas que consomem calorias suficiente. A maioria aqui, ó, você vê pessoas com a menor ou igual a 5% da população com caloria suficiente. Isso significa que os demais não têm alimentação adequada, não consomem as calorias suficientes para se ter uma boa nutrição. Aí, alguns países, apenas alguns, aparecem um índice mais elevado. Isso é em 1991. Em 2015, você vê que ainda continua e muito essa ausência de alimentação adequada. Muitos países ainda apresentam baixo índice de nutrição. Por isso que a gente diz que a fome é um dos graves problemas do continente africano. Aqui a expectativa de vida. Em função de todos esses problemas, né, esses outros, as epidemias, a fome, a falta de saneamento básico, aí a gente tem, em decorrência disso, uma média de vida baixa. Então, aqui você vê a expectativa de vida do continente africano. Cerca de 73 anos, e aqui os escuros, né, de 73, acima de 70 anos, e os mais clarinhos de 49 anos. Então, você percebe que a gente tem países com expectativa de vida de até 49 anos, e que a maioria estão nessa faixa de 50 a 55 anos, né? Então, onde é que a gente encontra as maiores expectativas de vida? Exatamente na região norte, que é a região do continente africano que apresenta uma melhor condição de vida. Isso é um reflexo de todos aqueles outros problemas que são enfrentados pela população, que vai refletir na sua expectativa média de vida. Aí a pergunta, né, que a gente até todos nós fazemos. Por que a África é tão pobre? Por que isso acontece no continente africano? Então, assim, a baixa qualidade de vida dessa população, todos esses problemas sociais, eles têm uma série de fatores históricos, culturais, sociais, econômicos, mas os dois fatores que são principais responsáveis são esses aqui, a dívida externa e a corrupção. O país o continente, aliás, que foi colônia de exploração, a partir do momento em que se torna independente, se torna um país independente politicamente, não tem condição de se manter com um bom nível de desenvolvimento. Então, o que acontece? Esses países do continente africano acabam pedindo dinheiro emprestado a organismos internacionais. E isso gera o que a gente chama de dívida externa. Então, assim, a dívida externa, ela consome a parte das receitas e
em vez de serem aplicados na resolução dos problemas sociais, eles são destinados ao pagamento dessa dívida. E a corrupção? O que seria isso? É exatamente o desvio de verbas públicas, de recursos que poderiam ser investidos em serviços sociais, como moradia, saúde, educação, e outros serviços que poderiam melhorar a qualidade de vida da pessoa, eles são desviados para fins próprios, né? Para fins particulares. Dessa forma, a qualidade dos serviços continua baixa, que vai resultar num dos piores IDHs do mundo, nas piores condições de vida que tem dentro do continente. Então, esses dois fatores são os mais responsáveis por essas condições do continente africano. E aqui a gente tem alguns dos graves problemas que existem no continente, que a gente até falou, né? Recorrentes surtos de fome, né? Como eu já falei anteriormente. Outro problema são os conflitos armados, que acontecem muito, gerando um nomadismo entre as populações. Vocês lembram que a gente falou no assunto anterior sobre a questão das fronteiras africanas? Na divisão dessas fronteiras, muitas etnias acabaram sendo colocadas juntas, e o que gerou esses conflitos também. Guerras constantes, né, por questões de antagonismo tribais, tribos, etnias diferentes lutando contra as outras, né? Disputa também pelo poder, desinteresse do governo em melhorar as condições da população, o aumento do número de crianças soldados, que são crianças que já são treinadas a participarem de guerra, manusear armamento para participarem de conflitos de guerra, em vez de estarem na escola, de terem uma boa alimentação e terem uma vida adulta mais longa, elas acabam morrendo também e contribuindo para a baixa expectativa de vida. As epidemias, né, principalmente a malária e a AIDS, como a gente já falou, que conforme o relatório da ONU, né, a expectativa de vida, a alfabetização e o acesso ao serviço público na África Negra, que é a África subsaariana, é uma das mais altas taxas de pobreza do mundo. É encontrado principalmente na África subsaariana, que é aquela parte abaixo do deserto do Saara. Aquela parte mais ao norte, que a gente mostrou que inclusive tem uma expectativa de vida melhor, é a África do Norte, né? E aí, aqui a gente tem a questão da diversidade cultural e religiosa. Só voltando um pouquinho aqui em relação à questão da epidemia da AIDS, a gente poderia se perguntar por que o elevado índice de transmissão, de contágio da AIDS nesse continente. Aí, gente, está relacionado principalmente à falta de saneamento básico, de acesso ao tratamento de saúde. Aliás, não é nem saneamento básico, é a falta de políticas de saúde, de conhecimento da população, se a população não são divulgadas métodos de evitar, métodos de se prevenir dessa doença. E também tem a questão cultural do próprio continente, né? Então, todo esse conjunto de fatores influenciam para o aumento do número de transmissão do vírus HIV dentro do continente, aumentando a expectativa de morte das pessoas, ou seja, reduzindo a expectativa de vida. E aí, todos esses fatores associados à falta de assistência médica vão gerar o aumento na morte das pessoas. Voltando para a diversidade cultural e religiosa, a gente já tem até aqui um mapa que mostra uma grande variedade de cultura no continente, a África, a diversidade num só continente. Então, nesse continente habitam diversas etnias que desenvolveram ao longo dos séculos suas próprias línguas, o alfabeto, manifestações religiosas, ritmos musicais, danças, festas e práticas cotidianas. São grupos étnicos diferentes entre si. E também religiões. Cada um desses grupos tem suas próprias manifestações religiosas, como eu falei. Mas em termos de religião monoteísta, as principais grupos religiosos que se desenvolvem dentro do continente são o islamismo e o cristianismo. E essa questão cultural ela é muito forte dentro do continente africano, a questão da religião influencia muito no modo de vida deles. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem um pouco sobre as condições sociais
né? A diversidade cultural e as condições da população do continente africano, tá bom? Então, depois de assistirem a aula, não esqueçam de fazer a atividade, porque lembrando, essas atividades são importantes para a avaliação de vocês, tá bom? Tchau, tchau!